Bom, Rock in Rio começou e aí eu resolvi dar uma chance, né? Porque assim, eu tenho esse discurso aqui com vocês, eu sempre falo com vocês que eu não tenho preconceito com estilo musical e tudo. Quando teve toda essa questão aí do Rock in Rio, falar que ia fazer uma coisa mais abrangente, né? Que na verdade é um alargamento de funil pra atrair mais público, pra fazer mais dinheiro, a gente sabe como é que funciona. Mas quando teve esse discurso do Rock in Rio de trazer uma diversidade, de trazer outros artistas de outro nicho e tal, teve muita discussão sobre isso. Eu fui um dos caras que falei assim, gente, mas quem se preocupa com isso? O Rock in Rio nunca foi um festival de heavy metal, né? Ele sempre foi um festival abrangente, pensando com essa cabeça mais aberta, com um pouco menos de ranço, não tendo tanto ranço assim de coisas que eu desconheço, pensando na música em primeiro plano. Eu fui dar uma chance pra primeira noite do Rock in Rio e assim, sinceramente, é meio preocupante. A gente precisa conversar um pouco sobre o que aconteceu na primeira noite do Rock in Rio. Vou tentar fazer aqui o resumo do que eu vi nessa primeira noite do Rock in Rio. A noite da sexta-feira foi dominada pelo trap, olha que tem muita coisa aí pra gente refletir. A Ludmilla resolveu ir na contramão total e fez um show assim mais sério, como se ela quisesse passar uma mensagem, mas na verdade eu acho que ninguém conseguiu entender muito bem o que ela queria falar. Sem falar que tiveram alguns problemas com a produção do Rock in Rio antes mesmo dela subir no palco. O Rock in Rio pediu pra ela umas mudanças na estrutura do palco dela, falando que eles estavam tendo problemas técnicos. Aí teve 21 Savage, Matuê, Orochi, MC Daniel e mais uma galera, tudo do mesmo nicho. Se o Rock in Rio queria diversidade musical, aqui ficou uma parada só na proposta desse dia. Uma overdose de trap que podia ser traduzida também como uma overdose de autotune. Parecia que todas as músicas tinham sido feitas com o mesmo molde. Batida grave, autotune até não poder mais e aquelas letras sobre ostentação que depois de um tempo, na moral, enchem um saco. Parecia que a gente tava ouvindo a mesma música o tempo inteiro. O grande destaque da noite foi o Travis Scott. Eu acho que assim, o show do Travis Scott pra mim foi o momento que mais me fez refletir. Porque assim, obviamente, cara, eu não consegui assistir tudo que rolou no período das horas que estavam rolando apresentações ali. Então assim, eu passei ali pelo Rock in Rio pra ver o que tava acontecendo e tal. E aí teve alguns momentos que eu esbarrei com alguns caras. E cara, é muito estranho. E eu quero ver se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Porque assim, é óbvio, tá? É claro que a minha fala aqui, ela com certeza vai estar contaminada por uma coisa geracional também. É óbvio que a minha geração, que cresceu com outras coisas, vai olhar pra um bagulho desse que aconteceu nessa noite do Rock in Rio e vai ficar falando assim, ok, mas e aí? O que é isso? Porque, cara, teve artistas que tocaram aí que eu nem conheço, sabe? Tipo, mas fui com boa vontade e falava, deixa eu ver o que essa galera tá curtindo aí, né? E, cara, basicamente tiveram artistas que não fizeram nada, literalmente. O cara não fez nada. É só o esquema de um sampler. De vez em quando o cara jogava pra galera falar. E aí o cara botava a música de outros artistas. Teve um cara lá, cara, que botou Katy Perry, botou Lady Gaga, botou a galera pra cantar isso. Porra, mas aí na visão do Medina era mais fácil ter tentado contratar a Katy Perry, né? A própria Lady Gaga, do que botar um cara pra soltar um sampler de outros artistas, né? Mas o público aparentemente gosta. É uma parada pra essa geração. Aliás, em termos de geração, ficou claro qual era o foco do evento pra esse dia. Porque o público claramente era um público de adolescentes, né? Um público mais jovem. Te vi que ali o público tava entre 15 e 20 e poucos anos no máximo, né? Então o tipo de alvo tava bem claro no que o mercado tá hoje em dia. Esse tipo de coisa que tá acontecendo agora é o tipo de coisa que os jovens estão absorvendo. Esse trap, esse funk ostentação e tudo mais. E foi isso que eu entendi, ao meu ver, que os Medina tentaram fazer. Atingir essa bolha, abrir ali, fazer um alargamento de funil. E essa proposta de diversidade, ela tá totalmente camuflada numa ideia de você ampliar os artistas no sentido de alcançar mais gente e vender mais ingressos, portanto lucrar mais. O que, na minha opinião, é uma parada até meio maldosa, vamos dizer assim, porque muitos desses artistas que tocaram nessa noite do Rock in Rio já tocam no Rio de Janeiro por ingressos muito mais baratos, muito mais acessíveis. E aí você tá meio que gourmetizando uma galera que já tá ali no Rio de Janeiro, e aí você tá meio que superfaturando o ingresso desses caras que já faz um show muito mais acessível diariamente ali. Por exemplo, um momento eu passei por um show do MC Cabelinho, e cara, é muito estranho pra gente que veio de uma outra geração ver isso, porque um show de autotune, né? Porque a parada do trap e do funk nesse momento é o autotune. O autotune que foi criado ali no iníciozinho dos anos 90, que é uma ferramenta pra ajustar a voz, né? A ideia nem era uma maldade muito grande, né? A ideia era assim, cara, vamos gravar um negócio, tem essa ferramenta aqui, pô, aqui ó, gravou legal, esse take foi bom, mas essa nota aqui do refrão não chegou, vamos dar um ajustezinho, vamos chegar lá. Mas não demorou muito pra galera descobrir que se a gente usasse o autotune no talo, que se você usasse assim pra tudo, até dar tchau virava música. E aí gerou essa textura que é unânime no trap, né? E é também utilizada no funk e tal. Quando eu fiz o vídeo falando do Rock in Rio aqui, eu falei que pra mim não foi surpresa, porque o Rock in Rio nunca foi um negócio de focar no rock, ele sempre teve outros tipos de sons, né? Outros tipos de banda.
banda, então não era uma surpresa pra mim, mas eu confesso pra vocês, e vocês que me acompanham aqui no canal, vocês sabem, eu não sou de falar mal do estilo de ninguém. Eu entendo porque que as pessoas gostam das coisas e eu não vejo por que falar mal do som do outro cara. O cara gosta lá do trap dele, beleza, eu entendo que ele tem os motivos pra gostar. Mas ontem, eu confesso pra vocês que pra mim realmente foi muito chocante, porque era uma parada muito distante. Ainda que, é lógico, a gente sabe, pô, Rock in Rio já teve tudo quanto é tipo de som também. Já teve pop, teve artistas de outras vertentes, né? O próprio MPB que já teve no palco do Rock in Rio outras vezes. Inclusive tem um documentário que eu fiz aqui no canal que chama Música de Ostentação, que explicando essa coisa, que é justamente isso que aconteceu no Rock in Rio ontem e que é o reflexo dessa reflexão que eu fiz nesse documentário. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá que talvez você vai curtir pensando nessa primeira noite aí. Vou deixar meus cria forte, não vai ter jeito, vamos vilar de morte. O Travis Scott atrasou 40 minutos, como eu falei, pra subir ao palco e começar o show dele lá. Qual que era a justificativa? Ele vai fazer uma produção de palco enorme, que exige uma montagem de palco e tal pra justificar esse atraso, porque é um negócio muito grande, uma produção muito cara e tal. Valeu a pena 40 minutos? Justificou 40 minutos o atraso do cara? Valeu, vou ser honesto, valeu porque a produção era realmente muito grande. Aí um adendo aqui entre essa espera de 40 minutos foi a vergonha alheia da Globo tentando segurar ali a peteca pra encher linguiça até o show do Travis Scott começar, porque claramente a Globo não tava sabendo o que fazer, o que falar, e eles começaram a falar muita bobagem, cara. Por um momento também não teve um deslize dos caras compararem o poder, o domínio do Travis Scott com o público com o que o Freddie Mercury fez lá em 85. E aí outra coisa, né? Os caras, pra falar disso, pra falar de 40 anos de Rock in Rio, só sabia falar do Rock in Rio de 1985 e mais especificamente do Freddie Mercury, nem do Queen. Toda vez que eles iam tocar num papo de nostalgia pra lembrar de alguma coisa, pra conectar com alguma coisa, conectavam ao Rock in Rio de 85 falando sobre como o Freddie Mercury foi incrível naquela noite, sobre como a noite foi memorável pelo domínio enorme que ele tinha no palco e tal. Só que assim, cara, teve também na mesma noite, o Maiden também fez um showzaço que é histórico até por causa dos problemas técnicos que os caras tiveram na noite. Teve Judas Priest, Scorpions, cara, AC/DC, um monte de banda legal, mas ninguém falou nada, eu não vi ninguém comentar nada disso, né? Então, tipo assim, chegou um momento que os caras estavam segurando uma peteca pra encher linguiça e eu senti que os caras começaram a ficar passando um aperto pra ter o que falar. E aí, quando o Travis Scott subiu ao palco, de fato, cara, ele fez uma puta produção, porque a ideia dele era a seguinte: ele não ia usar o palco em si, ele foi usar só a parte da frente, que é a pista que atravessa no meio do público. Ele meio que desconstruiu essa pista, montou uma outra estrutura em cima que tinha nas laterais ali um monte de LED, show de laser, tinha umas texturas assim, umas estruturas em cima dessa parte que simulavam cavernas, pedras, umas coisas assim, plataforma que subia. Cara, de fato, é isso, valeu o tempo de espera, porque a produção pra pessoa que é fã do cara, valeu muito, porque é foda. Agora, eu vou te falar uma outra coisa, e eu quero saber se vocês concordam comigo. Uma coisa que eu percebi é que essa produção inteira, toda essa grandiosidade, essa coisa bonita visualmente, é muito pra compensar também uma falta de entrega artística. Porque eu entendo o público ser fã do cara, a geração gosta do trap, eu gosto do som que o cara faz, mas quando você vai pensar no cara como show, se ele não tem toda essa estrutura pra poder abarracar ali, né, pra poder tá em volta do cara, o show do cara fica muito estranho. Tanto que tiveram outros artistas antes do Travis Scott, menores e mesmo internacionais, que tem uma produção muito menor, que não fazia sentido nenhum você ver o cara no palco Sunset, que agora os palcos estão com as mesmas propostas, né? Estão com a mesma proporção de produção. Mesmo o palco Sunset, que tava enorme, o cara ali sozinho, sem muita produção, é esquisitíssimo, porque o cara não tem muito pra entregar. O Travis Scott subiu com uma puta de uma produção, e aí justifica, porque musicalmente falando, artisticamente falando, não tem muito que entregar, cara. A ideia do negócio do autotune é massificado, tudo tem que ter autotune. Mas esse é o problema? Não, porque a gente pode considerar que o autotune dentro do trap é uma coisa de estilo. Faz parte da configuração daquele som usar o autotune daquela forma. Ok, o show começa de um jeito e parece que ainda tá na mesma música. Pra gente que não é muito fã da parada, em pouco tempo você fica de saco cheio, te enjoa. E outra, que não tem muito que o cara fica preenchendo também, então tem muito de Millennium Loop, porque o cara fica o tempo todo yeah, e quando o cara joga esse dentro de um autotune, aí fica aquele som característico do trap. Mas se você vê de fora, se você tira o óculos ali de fã, você vai ver que o cara tá super enchendo uma linguiça. Você pensa nesse cara como artista tendo que usar toda essa estrutura pra compensar a arte dele no palco ali, que tudo bem, tem fã, tem gente que gosta, tem gente que entende aquela arte e gosta daquilo, mas se você for pensar, por exemplo, num outro artista, né, vamos falar aqui citei Katy Perry mais cedo, falei da Lady Gaga, sei lá, esses artistas pop que seja, tem uma entrega artista muito maior. As minas cantam pra
caralho. Porra, Lady Gaga canta e dança muito, é artista completa. Tem os bailarinos no palco com ela, tem também uma produção. Isso se basta pra subir no palco e dançar lá e você pagar o ingresso. Isso se basta. Esses caras, pra compensar isso, precisam montar uma puta de uma estrutura pra você prestar atenção no cara, porque se você for olhar o que realmente importa, que é a música, porra, deixa a desejar. E assim, não tô falando porque eu sou hater da parada, eu tô falando analisando de forma técnica. Não tem muito pra entregar além do que a gente viu ali. Você tira a estrutura, você tira o que tá ali em cima do palco, laser, luz, LED, estrutura montada, cara, não sobra muita coisa pra entreter. Pô, você já viu, cara, show de banda de heavy metal não tem nada. Isso não é uma cultura do heavy metal. Muito raramente você tem uma banda que tem uma produção muito grande. Cito aqui talvez Five Finger Death Punch, que tem uma puta produção, o americano sabe muito bem como fazer isso, né? O Rammstein, que também tem uma puta de uma produção, mas assim, são casos totalmente à parte. É um negócio assim, totalmente fora da curva. Raramente banda de metal tem produção desse jeito. Mas por que todo mundo curte? Porque você vai ver o cara, você paga o ingresso pra ver o cara, pra ver o talento do cara. É um show à parte. Os caras tocando, a atitude dos caras no palco, o que os caras sabem fazer, é um show à parte. Não precisa muito mais do que isso. Você fica satisfeito de ver os caras tocando ali. Porque o cara tá te oferecendo um show em cima de uma coisa que é muito bom, que ele sabe fazer muito bem, que é tocar e executar a parada dele. E isso ainda me faz pensar numa outra coisa. É muito estranho ver esse tipo de som, funk, trap, no Rock in Rio. Não porque tá no Rock in Rio, porque faz parte da proposta do Rock in Rio e beleza, eles querem oferecer isso. Ok, mas eu acho estranho, porque pra mim faria mais sentido esse tipo de coisa tá num lugar reservado pra isso. Porque o tipo de som não pede uma estrutura tão grande. E eu estranhei muito isso também. Porque às vezes você viu um cara em cima do palco num som que não tem muita energia, porque isso faz parte do trap, é um negócio mais de vibe, um negócio mais que é uma onda, assim, sabe? Então, você viu uma monotonia no público, em alguns momentos, que não condiz com a grandeza do palco Sunset e nem do palco central lá do palco Mundo. É muito grande pra um negócio que é uma vibe, sabe? Aí tudo bem, você tem várias raves que tem DJ lá sozinho tocando, mas cara, você pega um DJ que vai tocar uma parada pra uma rave dessa, você vê a galera pulando, surtando. Tiveram muitos momentos que foi meio constrangedor, que era um negócio gigantesco e um cara lá sozinho numa parada que era uma vibe, assim, sabe? Um negócio desse. O que me preocupa, cara, nesse negócio de conflito geracional é que a gente tá tendo, que eu percebi também, que a gente tá tendo esses caras como referência pra essa molecada nova. O público tava lá, majoritariamente era um público mais novo. O que o cara vai querer aprender a tocar um instrumento se ele tem isso como referência? Porque assim, esses caras aí, né, o Orochi, o MC Cabelinho, eles já são reflexo de terem visto outros, uma geração mais pra trás, que era menos do que eles são agora e que cresceram com essa visão e estão fazendo isso de forma exagerada, né? Vira uma caricatura deles mesmos. E essa galera agora, que tem 15 anos, 16, que tá vendo isso e vai ser isso pra frente, o que vai gerar disso aí? Qual que é o comportamento que esses artistas vão gerar nessa molecada, entendeu? Não sendo um papo cringe aqui, de te falar que, é ruim, é ridículo, não sei o que lá, mas tô falando do papo artístico mesmo, né? Eu fico muito chocado de pensar qual que vai ser o impacto a longo prazo, mano, dessa galera que tá consumindo isso, tá tendo isso como referência. O que vai acontecer no futuro com essa galera que tá tendo absorvendo essas informações, entende? Então todo o papo de ostentar, de cordãozão e tudo mais, né? Os caras têm dinheiro, faz até uma produção legal, tiveram o próprio MC Cabelinho, por exemplo, lá, e tem até o MC Daniel, acho que também tocaram, né? E eles têm grana, então os caras conseguem fazer uma produção legal, mas você vê que assim, quando na entrega artística é muito estranho, cara, porque é sempre um sampler com um cara cantando por cima, né, com autotune exageradaço, que faz parte do estilo, mas não vai muito além, né? O MC Cabelinho até tentou fazer uma coisa mais ousada, meter um negócio com um coral ali e tudo mais, mas no contexto geral é muito estranho, cara. É muito estranho você ver aquilo ali no palco do Rock in Rio por todos esses motivos aí, né? E aí eu não consigo entender algumas coisas, cara, porque o Rock in Rio viu algumas coisas que, por exemplo, teve um momento que a gente viu sinalizadores no meio da plateia, e o Rock in Rio também não fez nada, ninguém da produção, sabendo que o show tava sendo transmitido ao vivo, ninguém da produção foi lá e falou, cara, não apaga isso aí, cara. Tipo assim, a gente vê isso em jogo de futebol, a partida tem que parar, porque é perigoso essas paradas, sacou? Aí quando você vai ao Rock in Rio, qualquer um que já foi ao Rock in Rio sabe, se você entrar com desodorante, os caras vão te tomar o seu desodorante. Dependendo de quantas maçãs você tiver na mochila, os caras vão catar as suas maçãs. Mas o cara me entra com um negócio de sinalizador e ok, tá tudo bem. Tipo assim, é muito doido, cara. O que tá acontecendo com o Rock in Rio, sabe? Isso tudo que eu tô falando pode ser só um papo cringe também geracional, mas eu de fato fiquei chocado. Não me surpreende do Rock in Rio ter feito isso, porque eles querem ampliar mesmo ali o leque, quer vender mais ingressos. Mas realmente, cara, foi um choque pra mim o dia de ontem, porque eu achei de tudo que eu já vi de Rock in Rio na minha vida, foi um dia muito à parte, com essa principal mensagem da gente refletir a referência que essa geração tem agora e o que isso vai gerar pra frente. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Me diz o que você achou
dessa noite aí do Rock in Rio? Você achou que foi uma vergonha também? Ou não? Eu só tô sendo chato aqui e a gente tem que respeitar mesmo aí o que tá acontecendo, porque faz parte, né? É a geração nova e é isso que eles estão consumindo. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!